Olá, com muita alegria, convidamos você. Vamos adorar ao Senhor. Amém? Esse é o convite que fazemos. Então, vem estar conosco e sempre, ao entrar, já deu o seu like? Curte o canal Quadrangular e Equipenho. Entra, dá o like, clica no dedinho, para quê? Para este canal estar se fortalecendo. Entra, curte o nosso canal e aí também vamos aproveitar esse momento para convidar os nossos queridos, seus familiares, amigos, vizinhos, compartilhando, Envie esse link para eles, diga que o culto está começando, para eles entrarem e também dar um like, e juntos, em uma só voz, nós cultuarmos. É uma alegria receber cada um de vocês. Então, compartilhe o link, convide pessoas e juntos vamos agora cultuar ao nosso Senhor, que é o nosso Deus, que tem cuidado de nós, tem sido por nós. Damos boas-vindas a cada um de vocês que estão conosco. Olá para o irmão José Cristiano, pela Maria Totti, a irmã Cristina, a Marci. Também damos boas-vindas a cada um, que é uma alegria, que vocês estão sempre aí conosco. Edson Bosniak, a Ruth Vendramini e o Paulo Oliveira, a Marisa Ávila Góes, a Francisca Cantoia, Fátima Patrício, a Lindaura, a Nair, a irmã Iraci, o irmão Erenaldo, olá, irmão Rafael e irmã Holandina, a Gigi com seus pais Giane, Vanderlei. Também damos boas-vindas a Riselda, a Rosilene, a Alisle. Vamos juntos adorar ao Senhor. Todos entrem conosco. Também damos boas-vindas ao pastor Cristiano, a Sandra, a Karine Borges, Rogério Dantas. Vocês todos nos alegram muito estarmos juntos para dizer: este é o momento de buscar ao Senhor. Então, queremos desejar que a paz seja com você. Que esta paz te alcance no seu lar, a caminho, no trabalho, aonde você estiver. Esse é o cumprimento da nossa igreja, Paz seja contigo, porque Jesus assim, aonde ele apareceu, ele desejou desta maneira e nós cumprimentamos assim. Vamos então agora orar. Colocar este culto nas mãos do Senhor. E se você puder fechar os olhos, se não fique com o seu olho aberto, mas tudo que nós fazemos, nós oramos, Entregamos a Ele, para que Ele esteja na frente, abençoando. Senhor nosso Deus, muito obrigada. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua graça, pela tua presença, que tem cuidado de nós. E agora, com os nossos queridos irmãos, mesmo que à distância, nós vamos celebrar ao Senhor, exaltar, buscar a ti. E sabemos que o Senhor fala conosco quando nós nos colocamos para te buscar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, em enviar Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Por isso aqui estamos hoje, por aquilo que ele conquistou. E é um momento de dizer obrigada, de dizer: o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que tem sido a nossa fortaleza. E de ti, ó Pai, nós esperamos. Em ti buscamos e somente o Senhor é por nós. Muito obrigada. Abençoa este culto, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Se você pode, diga amém. Glória ao Senhor. E com muita alegria, então, vamos cantar louvor ao nosso Deus. Ele venceu a morte. Ele criou a vida. Ele nos deu a salvação. Louve a Ele. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida,
Aleluia! Como é bom cantar louvor ao Senhor. A palavra de Deus sempre nos diz: louvai ao Senhor, cantar a Ele é muito bom. E esses hinos que falam conosco, né, nos inspiram. É a palavra de Deus cantada que vai mostrando para nós como é bom exaltar e glorificar o Senhor. Então nós vamos transmitir avisos que também são convites para você. Amanhã nós temos cultos presenciais. 2 cultos presenciais. Quinta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. E quinta-feira, 20 horas, nós temos também um culto de propósito. Venha fazer com o Senhor um propósito de estar 7 quintas-feiras buscando por alguma coisa. Esteja presente e saiba que o Senhor vai te abençoar. Nós também trazemos uma garrafa para se tornar águas que saram, ou a peça de roupa de alguém que não pode estar aqui, documentos, fotos, tudo vai ser ali colocado para receber oração, é muito bom. Sábado agora, nós vamos ter algo muito gostoso para os jovens. Olha, jovens, não deixe de participar. Arraiá, é um culto de jovens Arraiá. Então, vai ser muito bom. Sábado, 19h30. Você vem caracterizado, né, para o Arraiá, aquela coisa muito gostosa. Procure o Fernando, a Dani, mas é para toda a igreja. É um culto para toda a igreja que os jovens vão dirigir. Venha participar, vai ser muito bom, tá? E aí, domingo de manhã, começamos 9 horas da manhã com culto de oração. A Giane e o Vanderlei estão aqui, convidam vocês, venha logo cedo para começar orando, buscando ao Senhor. E aí, às 17 horas, devocional dos adolescentes. Você que tem de 13 a 17 anos é um adolescente. Então, venha participar. Convide amigos, tá? Suas amigas aí da escola, da vizinhança. Venham às 17 horas para essa devocional. A Lisle aguarda vocês. E aí, às 18 horas, é o culto da família. Então, toda a família venha participar. Às 18 horas, o culto da família, aonde acontece algo muito bom, né? Após o louvor, as crianças vão para o culto, que é feito totalmente especial para elas, de 8 anos para baixo. E dos 9 aos 12 são juniores. Também tem um culto para eles, o culto dos juniores, o Juniec. Juniores da Quadrangular, feito ali para quê? Para que eles possam compreender a palavra de Deus, ter um tempo de comunhão entre os amigos da idade, muito bom. A igreja vai fornecer um lanchinho, é gostoso, é muito. Agradecemos as professoras que têm se dedicado com muitas dinâmicas para que eles possam ter ali um culto especial. E de 13 anos para cima nós ficamos aqui, né, no templo, adorando, invocando. Venha buscar ao Senhor, venha participar, convide pessoas, né, para receber a mensagem da palavra do Senhor. Às 20 horas, um culto como este chega até, né, quem puder estar aí participando, o culto online. E terça-feira nós temos devocional de mulheres. Quero convidar todas vocês, mulheres, venham participar, está sendo tão bom. Dinâmicas, coisas gostosas, é um momento de comunhão, né? Como é bom estar só com mulheres, aí a gente divide as coisas, é especial, o Senhor tem falado conosco. Então venha estar participando, terças-feiras, 20 horas, devocional do Grupo Missionário de Mulheres. A nossa igreja é uma igreja que tem um grupo forte de mulher. Nossa igreja foi fundada por uma mulher e nós honramos muito, então venha participar, tá? Terças-feiras, 20 horas. Todos os nossos grupos missionários estão ativos e convidamos você, participe. Isso é muito bom, estar em comunhão, estar ali num tempo especial que o Senhor prepara para cada um de nós. Amém?
E eu quero então agora passar para o tempo especial, que é meditarmos na palavra do Senhor. Estamos nessa série tão gostosa, né? Você tem gostado? Comente aí. Nós estamos aqui estudando praticamente o livro de Atos dos Apóstolos. Como é precioso ver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo após Jesus partir para o céu, né? Ele disse que ia partir, mas ele deixou a missão: ide por todo mundo, pregai o evangelho, para aquele que crer e for batizado ser salvo. Então é a missão que o Senhor Jesus deixou. E que bom, né, que os apóstolos assim fizeram. Nós estamos aqui vendo o que o apóstolo Paulo, que foi convidado pelo Senhor para ser um daqueles que ia transmitir o evangelho. Porque primeiro ele era um dos perseguidores. Ele tinha cartas para matar os cristãos, mas aí o Senhor aparece para ele e ele começa a anunciar. Que coisa maravilhosa! Então ele foi fazendo muitas viagens missionárias, né? 3 viagens missionárias, passou por muitas cidades dos gentios para levar a mensagem do evangelho. Mas agora, né, como nós vimos no último culto, que ele estava indo para Jerusalém, prestes de ir para Jerusalém, e ele até avisou, né, para aqueles irmãos, disse: olha, vocês não vão me ver mais, eu vou para Jerusalém. E olha então aqui o que acontece. Nós vamos ler em Atos, capítulo 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente a Cós. No dia seguinte, fomos a Rhodes e dali até Pátara, encontrando um navio que faria a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguir rumo ao sul, navegamos rumo à Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria ser descarregado. Encontramos os discípulos dali e ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Quando, porém, terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. E ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Este veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e os pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali pedimos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando? Assim vocês partem o meu coração. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos persuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Olha só,
irmãos, que coisa especial, né? É tão precioso meditarmos nesta palavra que vem para nos ensinar, para nos admoestar, abrir os nossos olhos, né? E como é especial, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo, né, nessa viagem, passando por várias cidades, né, vários lugares, e o único objetivo dele era levar o evangelho de Cristo. Levar esta mensagem foi usado pelo Senhor. E aí, então, agora ele estava indo para Jerusalém. Mas muitos, né, inspirados pelo Espírito, diziam: não vá para Jerusalém. Muitos diziam isso para ele. Aí o navio que ele estava precisou ficar numa cidade ali para descarregar, né? Descarregar a sua carga, e ali eles foram para esta cidade e ficaram ali, acharam uns evangelistas, né, uns discípulos que estavam ali. Eles ficaram 7 dias até o navio fazer toda a descarga ali. Eles ficaram ali e todos falavam para ele não ir para Jerusalém. Mas passado ali aqueles dias, eles saíram e seguiram o caminho e foram acompanhados por todos aqueles discípulos, e as suas mulheres foram com ele até lá na praia, né, onde ele ia pegar o navio novamente. E veja que coisa gostosa, né? Eles falaram para ele não ir. Ele falou: não, eu vou sim, eu vou para lá. E aí ele falou: ó, saudou todos os irmãos, né, que ficaram com eles, e eles foram lá na praia e ajoelharam e oraram. Olha que coisa preciosa, né? Por isso que nós falamos aqui. Tudo que nós fazemos, como é bom colocar em oração, né? Colocar a oração é muito, muito especial, né? E eles, para se despedirem do apóstolo Paulo, acompanharam até na praia. E olha que tempo precioso! Se ajoelharam, oraram, e assim Paulo seguiu, né? E lá foram eles e embora, e ele continuou. E aí então ele foi para outra cidade, lá em Cesareia, e chegou lá na casa de Filipe, um evangelista. E esse Filipe, ele, como é bom, né, saber que ele era um dos que estavam ali evangelizando, pregando as boas novas, né? Tinham 7. E Paulo ficou na casa dele. E ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam, que anunciavam a palavra do Senhor. Que coisa especial! Nós vamos aprendendo e entendendo como é bom você, aonde passar, anunciar a palavra do Senhor. Às vezes você vai dizer: mas eu não sei falar. Não precisa nem falar, mas através de atitudes, através do amor, através da bondade, você vai mostrar o Jesus que mora em você. Assim o Senhor nos diz para fazer, né? Você vai mostrar como é bom. Alguém já olhou para você e já disse: olha, você é diferente, existe alguma coisa em você. E aí então você pode anunciar: é Jesus que morreu na cruz para me salvar. Né? Ou alguém pode dizer para você: você está diferente do que você era quando você... Aí você anuncia: Jesus Cristo entrou na minha vida, hoje Ele é o meu Senhor, é por Ele que eu vivo. E aí você está sendo o quê? Um evangelista, né? Você começa a anunciar a palavra do Senhor. E aí então Paulo ali, demorando alguns dias, chegou lá da Judéia alguém chamado Ágapo, um dos profetas também. E ele chegou lá, né, tendo estado com eles, ele pegou a cinta de Paulo, o cinto do Paulo, e amarrou as mãos dele e os pés dele e disse: olha, como está acontecendo agora, assim farão lá em Jerusalém com o dono desta cinta. Quer dizer, Paulo ia chegar em Jerusalém, ia ser amarrado pelos pés, pelas mãos. E então,
todos ali o que falavam? Rogaram muito a Paulo, não vá para Jerusalém. Eles começaram a chorar, começaram a ficar muito tristes de saber, né, que o apóstolo Paulo, aquele que anunciava, o apóstolo Paulo que transmitia a palavra do Senhor para eles, ia para Jerusalém para ser amarrado, para ser preso. Então todos choraram muito, né? E aí Paulo falou: mas por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão chorando? Vocês estão até magoando o meu coração. Triste, né? Porque Paulo estava ali pronto para ir para Jerusalém, mas vendo-os chorarem agora, todos chorando, falando não, não vai. Ele falou: ó, isso aí está magoando o meu coração. Eu estou pronto. Olha como o apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha uma intimidade grande com o Senhor. Desde que o Senhor apareceu para ele, né, que ele conheceu o Senhor Jesus, ele andava firme nas palavras do Senhor. Então ele disse: olha, eu estou pronto, não só para ser amarrado, ser né, ligado aí preso, mas ainda para até morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. É forte, né? Até arrepia. O apóstolo Paulo dizendo: olha, eu estou pronto para ir, para ser amarrado, preso, até para morrer, se for pelo nome do Senhor. E aí então, como todos ouviram esta palavra tão segura, firme, né? Falaram: olha, seja feita a vontade do Senhor. Que coisa especial. E hoje nós estamos aqui meditando nesta palavra, e eu e você precisamos entender, né, que quando nós oramos, um Deus todo-poderoso ouve a nossa oração. Então, quando você diz: seja feita a vontade do Senhor, a vontade é dele, não a nossa. A nossa vontade não condiz com a vontade do Senhor. Nós não entendemos muitas vezes aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para realizar. Então, nós ficamos muitas vezes assim até parados, o que fazer, mas quando se diz, e aliás Jesus, né, ensinou-nos a orar, porque falar no Senhor nos ensina a orar, ele ensinou a oração do Pai Nosso, e nessa oração está dizendo: seja feita a tua vontade. Então, irmãos, nós precisamos aprender a deixar que a vontade do Senhor ela se cumpra nas nossas vidas. Não vamos nos guiar por aquilo que nós queremos ou até por conselhos do mundo. Veja, se o apóstolo Paulo fosse se basear pelos conselhos dos até evangelistas, né, de todos que estavam ao redor deles, todos diziam para ele: não vá para Jerusalém. Chegou até esse profeta lá de Cesareia, ele veio para trazer, sem saber, né? Ele falou: ó, pegou um cinto lá e falou: o dono desse cinto vai ser preso lá em Jerusalém. Ele nem sabia que era o Paulo. Todos estavam dizendo não. Se ele fosse se guiar pelos conselhos, ele não teria ido para Jerusalém. Mas ele disse: olha, eu não estou só pronto para ir ser preso, mas até que se for para morrer. E então todos entenderam que maior era que a vontade do Senhor acontecesse. E assim é na nossa vida, que nós venhamos a entender que nós precisamos entregar ao Senhor e dizer: Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Quando a vontade do Senhor ela começa a acontecer nas nossas vidas, ainda que a situação possa estar, mas saiba de uma coisa: Ele está no controle. Ele não nos abandona, porque assim estava com Paulo, ele não abandonava, ele estava com ele. Então isso é importante nós entendermos, que a vontade do Senhor é que tem que acontecer na nossa vida. Agora veja no versículo 17, do 17 ao 21, o que acontece quando Paulo, né, chega lá em Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes.
Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem os seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Veja, irmãos, Paulo chega a Jerusalém e aí os cristãos o receberam com muita alegria, né? Claro, foram informados que ele chegou ali e Paulo foi recebido com alegria, vieram todos para ali ouvir. Paulo contou para eles tudo que o Senhor fez no ministério dele com os gentios. Veja que eles estavam passando por um momento ali, né, de transição. Todos antes viviam pela lei, por aquela lei que o Senhor Deus deu a Moisés. Então, eles caminhavam tantos anos por ela. E agora, o novo estava acontecendo. A nova aliança que Jesus conquistou na cruz, a graça, né? O apóstolo Paulo foi salvo pela graça. E aí, então, começou a transmitir e foi levado pelo Senhor para levar o evangelho aos gentios. Até que quando ele foi chamado, ele disse, não vou, não sei. Aí o Senhor disse, não vá, porque é a minha vontade, né? A vontade do Senhor que o evangelho chegasse aos gentios. Então, era um momento difícil de passar, né, da lei para a graça. Eles estavam nessa transição. Então, Paulo contou minuciosamente tudo que o Senhor estava fazendo, alcançando estas vidas, né, dos gentios, coisas maravilhosas, milagres, maravilhas. Todos ouviram ali, né? Eles eram todos zelosos pela lei. Aí então eles falaram para ele: olha, Paulo, existem muitos, milhares aqui de judeus que estão crendo, mas o que eles, como eles eram, né, guardadores das leis, e eles estavam tendo uma situação. Eles falavam que Paulo estava ensinando-os a não acreditar mais em Moisés. Vem sempre aquela coisa contrária, né? Eles começaram a falar, olha, eles estão falando que você tá falando que não é para seguir Moisés, que não é mais para circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei, né? Então estava tendo aquela coisa de contrariedade, de dizer que o apóstolo Paulo estava totalmente contrário às coisas da lei. E a verdade não era isso, né? A verdade é que Paulo agora estava anunciando um novo, a graça do Senhor. E não estava falando mal de Moisés, que era nada disso. Veja que hoje nós estamos aqui anunciando, né, tudo aquilo que o Senhor fez através do apóstolo Paulo, como esse evangelho chegou até nós. Hoje para nós é muito mais fácil porque nós não vivemos guardando a lei, mas eles guardavam a lei, então começaram a achar que Paulo estava sendo contrário e não é nada disso. Nós não estamos aqui e o apóstolo Paulo não foi chamado para negar nada da lei, mas só que a lei durou até Jesus. A partir de agora é a graça. Então estava trazendo algo muito maior, porque a graça é o amor de Deus para nós. A graça, né? Jesus Cristo é o amor, é o perdão que o Senhor veio trazer da parte de Deus para nós, libertação, renovo. Então era isso que Paulo estava falando, não era nada de anular Moisés, nada disso. Hoje nós também, nós pregamos sobre o que o Senhor fez na vida de Moisés, sobre as coisas, mas o que? Nós não vivemos pela lei. Então era difícil, né? Essa transição. Aí então depois eles falaram para Paulo, olha, e agora, você estando aqui em Jerusalém, aí eles vão falar que você veio trazer as coisas contrárias. Então eles até falaram para o Paulo, olha, tem aqui uns homens que fizeram um voto.
fica com eles, faz esse voto também, para que aí depois você possa entrar lá para ir no templo, para que assim eles não te critiquem. E o apóstolo Paulo não negou. Ele falou: tá bom, eu vou fazer. Fez esse voto com eles, ficou lá os dias certinhos. Terminados os dias, veja, o apóstolo Paulo não queria fazer nada contrário. Não estava ali para brigar. Quem está pronto a fazer a vontade de Deus não está para brigar, para derrubar, para causar contendas. Ao contrário, né? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável, ela traz paz. O apóstolo Paulo queria só trazer ali graça, não queria fazer nada disso. Então o apóstolo Paulo fez tudo certinho, como eles falaram. Mas quando ele foi se apresentar lá no templo, as pessoas quiseram se levantar contrário. As pessoas estavam só querendo fazer o quê? Não, esse aí não pode, ele não pode entrar aqui. Olha o que acontece no versículo 28 em diante. O que acontece? Clamando, homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disto. Introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque antes tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo. E logo as portas se fecharam, e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o. Olha só, irmãos, o que aconteceu. Eles viram e achavam que o apóstolo Paulo não era digno de entrar no templo, porque só quem podia estar ali eram judeus. Então eles viram o apóstolo Paulo, fizeram um grande alvoroço, e a única intenção deles era matar. E eles começaram até a bater no Paulo, porque falaram que lá em Éfeso o Paulo tinha levado gentios para o templo, que o Paulo tinha feito coisas erradas, e começaram a brigar e a surrá-lo mesmo, a bater nele. Tanto é que aí chegou para o tribuno, né, que era aquele soldado maior, o tenente, o comandante, né, que Jerusalém estava no alvoroço só, estavam brigando, batendo. Então o tribuno correu para lá para saber o que estava acontecendo, e aí ele foi ver o que estava acontecendo lá, e quando ele viu que estava aquele alvoroço tudo, chegou, né, e o que ele fez? Mandou os soldados, centuriões, correu para eles e viram lá tudo aquilo, chamou o Paulo e amarrou Paulo, como aquele profeta tinha dito. Mandou prender o Paulo. E aquela confusão, todos, quando eles viram o tribuno, tiveram que parar de batê-lo, de açoitá-lo, e todos só falavam uma coisa: para matá-lo, que tinha que matar aquele apóstolo, aquele homem, né? Matar. E chegando às escadas, os soldados tiveram, né, de parar essa violência toda, a multidão, e só gritava uma coisa: mate-o, mata-o. E veja, o apóstolo Paulo tinha dito, né, que ele estava disposto a ir para Jerusalém, nem que fosse para morrer. Que seja feita a vontade do Senhor na vida dele. E ali aconteceu todas estas coisas. Mas diante de tudo isso, né, quando os soldados prendem ele,
Olha o que diz o versículo 39. Algo muito especial o apóstolo Paulo consegue dizer ali. Mas Paulo lhe disse, na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Veja, mediante a situação apertada, o apóstolo Paulo fala, olha, é lícito, né? Vocês fazerem isso. Eu sou um homem judeu, um homem judeu natural lá da cidade de Tarso, não pouco lá da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Ah, como é bom estar na vontade do Senhor, porque no momento certo o Senhor dá saída. No momento certo as coisas acontecem, né? O apóstolo Paulo pede para falar e nós estamos aqui nessa série de cultos. Os próximos a gente vai ver o que ele falou. Por quê? Porque a graça do Senhor estava com ele e ele estava firme. Então hoje o Senhor está falando comigo e com você, que nós venhamos estar na vontade do Senhor. Quando você diz, Senhor, que a sua vontade se cumpra em mim, coisas sobrenaturais acontecem que você às vezes nem compreende, nós nem compreendemos, mas é a mão do Senhor agindo por nós. E o Senhor abre os nossos olhos espirituais para que compreendamos, e aí nós só podemos dizer obrigada. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor faz, porque Ele é maravilhoso. Amém? Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, Deus amado, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem, ó Pai, a sua vontade para cumprir nas nossas vidas. E nós, ó Deus, quando entregamos a nossa vida a Ti, temos que compreender que a coisa principal é andar na sua vontade, que ela venha se cumprir em nós, porque Jesus até nos ensinou a orar assim no Pai Nosso, e nós precisamos pedir que isso venha acontecer sobre nós. Obrigada, Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor faz. O Senhor é maravilhoso, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas a Ele, louvado seja o nosso Senhor. Vamos dar continuidade, vamos receber oração ainda para a glória de Deus. Queridos, que alegria estar aqui com vocês, paz seja convosco, agradeço muito a Deus e aos pastores, pastor Antônio Alfredo, pastor Alessandra, toda a família Inholeto que eu amo muito, há muito tempo, agradeço a Deus por estar aqui com vocês e quero nesse tempo, pela misericórdia do Senhor, trazer uma oração de bênção, uma oração de milagre. Eu sei que você precisa, você, a sua casa, você precisa da bênção do Senhor, como eu também preciso. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se você pode colocar a mão direita sobre o seu coração, vamos orar com fé, vamos orar com confiança num Deus que é o Deus do impossível. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado pela esperança da Tua glória. O Senhor é aquele que nos traz à memória o que nos dá esperança. Que o Senhor é um Deus que salva, o Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que faz milagres e nós precisamos de milagre. Nós temos um limite do nosso alcance, aquilo que conseguimos fazer sozinho. Mas o Senhor é aquele que transborda, o Senhor vai além do limite, o Senhor faz aquilo que não somos capazes de fazer. Por isso, declaramos aqui a nossa dependência da Tua boa mão. O Senhor é maior, o Senhor é soberano e nós dependemos e precisamos de Ti. Nesse momento, Senhor, eu quero pedir que o Senhor, com o Seu poder e com a Sua graça, entre em cada lar, entre em cada casa agora, cada coração que está conectado comigo através dessa live, que possa receber uma visitação do Espírito
Santo, que as tuas mãos poderosas possam entrar nessas vidas, Pai, porque o Senhor é aquele que tem exatamente o que nós precisamos. Eu oro agora por cura, porque tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Jesus, quando ele é apresentado a nós, ele é apresentado como o médico dos médicos, e nós enfrentamos as nossas dores, as nossas enfermidades, mas o Senhor fala através de Isaías que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, pelas machucaduras que o Senhor sofreu na cruz, nós somos sarados. Eu estendo as minhas mãos agora sobre esses lares, sobre essas vidas que estão recebendo oração, que haja agora um poder sobrenatural de cura, que o Senhor possa estar entrando nos lares, nas famílias, para trazer poder de cura que só o Senhor pode fazer. Aquilo que o médico desenganou, aquele diagnóstico que trouxe a tristeza aos nossos corações, aquilo que tenta roubar a nossa esperança, eu repreendo agora pelo nome de Jesus. Tu és o Deus do impossível, que pode fazer milagre, que pode trazer cura. Restaura agora essa saúde, restaura agora, Senhor, esse corpo físico, tira toda dor, tudo aquilo que impede de trabalhar, de produzir, tudo aquilo que tira a felicidade, a alegria, que o Senhor esteja quebrando agora toda a corrente maligna de Satanás e haja cura sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa vida. E eu quero orar também, Senhor, pelas famílias. O Senhor está colocando no meu coração agora para orar por famílias. Esta igreja aqui, a Igreja Quadrangular da Penha, tem uma bênção geracional. O pai tem trazido a bênção sobre o filho, que tem trazido sobre os netos, e eu quero profetizar agora sobre essa casa, uma casa abençoada, famílias abençoadas. Talvez este querido que me ouve agora seja o primeiro da sua casa que conheceu o Evangelho, que conheceu o teu amor, mas eu profetizo, ele até pode ser o primeiro, mas não será o último pelo nome de Jesus. Ele pode vir agora como o primeiro da sua casa, mas através dele toda a sua casa conhecerá o amor de Deus. Eu profetizo sobre salvação sobre essa família. Eu profetizo, Pai, bênção geracional, que as próximas gerações serão alcançadas. Senhor, acalma o coração deste pai que está orando pelos filhos, acalma o coração desta mulher que está orando pelo marido, acalma, Senhor, o coração destes entes queridos que têm orado por seus familiares que ainda não conheceram a salvação que há no nome de Jesus. Que a nossa fé seja renovada nesse momento, com a certeza de que o Senhor vai alcançar as pessoas que nós amamos. Eu abençoo as famílias agora, para que as famílias possam conhecer o teu amor, a tua graça, que haja salvação. Eu abençoo cada casa que ouve a minha voz, cada família aqui representada, que haja agora uma visitação com salvação agora nos lares, nas famílias, pelo nome poderoso de Jesus. Nós oramos, nós consagramos a Ti este momento e nós Te agradecemos pela Tua presença e pela Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que crê, diga amém. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho, na sua casa de campo ou de praia. Se você estiver no metrô, na bicicleta, na motocicleta, no carro, no avião, no submarino, no navio ou na estação espacial, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos reunidos, juntos para adorar e engrandecer aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí eu quero orar com você. Estamos aqui juntos, você já ouviu a palavra de Deus, já recebeu a oração da fé através do nosso amigo Pastor Lucas. E agora eu quero orar com você pelo nosso país. A Bíblia diz, orem por vossas autoridades para que tenham vida tranquila. E nós vamos fazer isso agora. Feche os teus olhos se você puder
E vamos comigo agora interceder por esta nação. Querido Deus, a vida aqui na terra é um tempo em que o Senhor permite com que haja uma interação entre o Senhor e os homens. E o Senhor concede aos homens autoridades. Por isso nós queremos orar e pedir que o Senhor traga àqueles que governam sabedoria para fazer dessa nação um bom lugar para se estar, se viver, trabalhar e ter o seu cotidiano. Pai Santo, oro por todos, que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Oro também por aqueles que estão na liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular, na administração, pastor Mário de Oliveira, com o Conselho Nacional, pastor Toninho, aqui com o Conselho Estadual, por todos os demais líderes que estão juntamente com ele, pelos nossos missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo, em especial pelos nossos missionários na Casa de Lei, pastor Jefferson, que representa São Paulo lá na Câmara dos Deputados, pelo pastor Lucas, que tem se dedicado a ser um instrumento nas mãos de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que a mão do Senhor os conduza em sabedoria. Pai, quero orar pelos médicos, pelos enfermeiros, quero orar pelos professores, por todos aqueles que cuidam do saneamento, por aqueles que plantam, que colhem, por aqueles que transportam, por aqueles que trabalham na indústria. Pai, são tantas as áreas dessa nação que produzem uma condição de vida boa para se estar nele. Que a bênção do Senhor permaneça sobre essa nação. Quero orar pelos pastores e toda a liderança que estão conosco na região 585, na Igreja da Penha. Que a força do Senhor nos mova cada dia mais em alegria para levar o amor de Cristo, a palavra de Deus aos homens, para que eles conheçam a Ti, o único Salvador. Nós queremos que eles conheçam o Teu amor, a Sua vida. Por isso, Senhor, que a bênção permaneça sobre eles. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, diga amém, Jesus. E chegamos ao final de mais um culto. E antes de terminarmos, você pode, se quiser, se puder, oferecer a Deus algo especial. Nós temos aí as contas que estão na sua tela e o Pix, que é o CNPJ da Igreja do Evangelho Quadrangular, 62 955 505 044377. Através desse Pix você pode contribuir, potencializar a pregação do Evangelho. Nós temos a alegria de estarmos celebrando a vida de Cristo nesses 53 anos. E quantas vidas transformadas por essa palavra de vida e poder. Se você pode e quer oferecer a Deus a sua oferta, se você tem o seu dízimo e quer consagrar ao Senhor, é agora. Vamos fazê-lo. Quero orar por você. Querido Deus e Pai, aqui estão os teus filhos trazendo a tua presença por amor a este trabalho, potencializando a tua obra na terra. Gratos por aquilo que o Senhor tem dado a eles, trazendo daquilo que lhes importa algo especial. Consagramos a Ti para que se cumpra o que vemos em toda a Escritura, o semear e o colher em abundância, com a sua proteção repreendendo o devorador. É assim que consagramos, agradecidos, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Lembre-se sempre, a palavra do Senhor ela é viva e poderosa. Leia a Bíblia e desfrute do poder que há na palavra do Senhor. Deus abençoe. Haja paz e alegria no seu coração. Tchau.